Paz, queridos, tudo bem? Nicolas Bartolo falando, e aqui é a nossa terceira aula sobre cura divina, uma dúvida muito comum no meio cristão. Para sermos curados de doenças, de enfermidades, de dores, é necessário que a gente tenha fé? Vamos ler esse texto. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. Acabamos de ler sobre os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé é algo que nós precisamos guardar, manter ela firme, inabalável. A nossa fé em Jesus. Se nós temos que guardar a fé, significa que se a gente não vigiar, a gente pode perdê-la. Ela pode enfraquecer. Por isso que você vê muitas pessoas desviadas hoje. Porque um dia elas estiveram bem na fé, mas de repente elas pararam de buscar e de se firmar em Deus e acabaram perdendo a fé. Não guardaram a fé. A gente vê o apóstolo Paulo dizendo também: completei a carreira e guardei a fé. Se ele guardou a fé, significa que talvez ele poderia ter perdido, assim como qualquer outra pessoa, mas ele guardou. Assim como eu devo guardar, você deve guardar, todos nós devemos guardar. Mas você sabe o que é a fé bíblica? Existem 3 tipos de fé que nós vemos nas Escrituras. A fé natural, a fé comum, a fé que todo ser humano possui, que é uma fé que você já nasce com ela. Vou te dar um exemplo bem prático. Por exemplo, assim, você trabalha o mês todo para receber o seu salário. Quando você assina um contrato, você tem certeza absoluta, você confia plenamente que o seu patrão vai te pagar aquele montante no dia que foi combinado. Isso é uma fé natural, você tem certeza que aquilo vai acontecer. É um tipo de fé, só para você entender. A fé bíblica são 2 tipos. Existe o dom da fé, que é uma das 9 manifestações do Espírito Santo de Deus, escrita em 1 Coríntios capítulo 12. E existe também a fé bíblica, que é a fé que nós vamos tratar aqui, que é aquela fé que você recebe quando você é de Jesus, um filho de Deus. No momento que você ouviu a palavra pela primeira vez, o Espírito Santo veio e trabalhou no seu coração, você adquiriu fé. Foi aí que você creu. E é esta fé que faz você conquistar bênçãos espirituais. Tem um evangelista muito abençoado chamado Pedro Medina, que ele diz que a fé é a única moeda de troca. Ele fala a única moeda de câmbio para Deus, para o céu. Então, se você quer alguma promessa da Bíblia se cumprir na sua vida, você precisa dessa fé, a fé sobrenatural. Mas eu vou ler um texto aqui onde fala especificamente, resumidamente, o que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então essa é a diferença da fé e da esperança. A esperança é quando você espera algo que pode ou não acontecer. A fé é diferente. A fé é a certeza que aquilo que você almeja, aquilo que você pediu para Deus, aquela promessa que está escrita na palavra, vai se concretizar na sua vida. Deus te prometeu, Ele vai cumprir pela fé. Isso é fé. Isso é fé em Jesus. Isso é guardar a fé em Jesus. Isso é fé na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz isso. Então, é por esse motivo que nós precisamos de fé para receber a cura divina. Nós precisamos de fé. Nós precisamos crer na promessa de Deus. Nós já estudamos nas aulas anteriores que a vontade de Deus sempre vai ser nos curar. Se na sua vida você ficar doente por 100 vezes, a vontade de Deus de te curar vai ser 1000 vezes. Só para você entender. Vamos ler esse texto aqui então que fala sobre isso. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha só que lição tremenda. Aqui está falando sobre os profetas do Velho Testamento. A Bíblia está dizendo que eles creram, abraçaram e confessaram. Então é isso que nós precisamos fazer. Pega esse exemplo. É palavra de Deus para o seu coração. A vontade de Deus é nos curar, sempre. Você tem que crer, abraçar, se apossar da promessa e confessar. Surgiu um sintoma, você orou e a dor de cabeça foi embora. Passou 2 dias, você sentiu algo, você tem que dizer, não, eu estou curado nas feridas de Jesus. Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, Ele carregou. Se Ele carregou, eu não preciso mais carregar. Em nome de Jesus Cristo, esse sintoma, porque a doença já foi embora, esse sintoma tem que sair em nome do Senhor Jesus. É assim. Então a gente precisa crer, abraçar a promessa e confessar. Confessar. A cura faz parte das promessas de Deus. Porque a doença, ela é uma consequência do pecado. Se Jesus tirou o pecado, carregou, levou a culpa pelo nosso pecado, Ele também carregou a consequência. E a Bíblia diz isso claramente, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou. Então, se Ele levou, elas não estão mais aqui. E se um espírito maligno coloca ou tenta colocar, nós temos autoridade no nome de Jesus para repreender. Mas por que ele tenta colocar se Jesus já colocou? Ele tenta colocar naqueles que não sabem disso, porque muitos não pregam sobre a cura divina. Assim como pregam o pecado, devem pregar sobre cura. Porque o pecado é a enfermidade da alma. E quando a gente prega sobre o pecado, faz cura da alma, a alma vai ser curada. Mas o corpo também precisa ser curado e hoje em dia existem muitos cristãos que estão enfermos. E eu vou falar numa outra oportunidade, em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Agora eu vou citar mais um exemplo da palavra de Deus sobre fé. Marcos capítulo 5, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido isso, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. É isso que nós precisamos saber. Que nós, crendo de uma forma simples, o Senhor irá cumprir as promessas dele em nossa vida. O que nós devemos fazer? Apenas crer. Foi o que Jesus disse. Crê somente. Sem fé é impossível agradar a Deus. A objeção nunca vai fazer você receber um milagre. A objeção nunca vai curar o enfermo. A dúvida, a incredulidade, também não. Então nós precisamos deixar as objeções de lado, a incredulidade, a dúvida. Deus não é Deus de confusão. A palavra é muito clara. A palavra é muito clara. Se estivéssemos citando uma parábola ou algo do tipo, aí seria outra situação, mas é uma palavra muito simples, muito clara, que qualquer pessoa entende. Então nós precisamos pegar essa palavra, aplicar ela dessa forma simples, usando a nossa fé em Jesus, e um milagre vai acontecer, porque é promessa de Deus. Eu tinha várias enfermidades, várias dores, vários problemas de saúde. Em outro vídeo tem o meu testemunho falando sobre muitas situações da minha vida, e eu exercitei a minha fé simples em Jesus, sem objeção alguma, e eu fui curado. E eu tenho experimentado isso não só no meu corpo, toda vez que me vem um sintoma, uma dor, uma enfermidade, a minha esposa, alguém da minha família, mas também pessoas na rua e em outras congregações. A gente tem visto isso, pessoas usando a fé simples, deixando a incredulidade de lado, chutando literalmente as objeções e recebendo as promessas de Deus. Principalmente quando se fala de cura divina. Nós temos visto
90% das pessoas serem curadas, 90% das pessoas que recebem oração são curadas por Jesus. Isso é tremendo. Então, essa é a aula de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz, deixa o like de vocês, inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook para ficar por dentro de tudo que tem acontecido nesse ministério. Deus abençoe, ósculo santo para vocês.